Uma mulher voltava para casa com seus 2 filhos quando a filha percebe algo diferente. No alto do Morro do Vintém, luzes se moviam de forma estranha. Naquele mesmo dia, 2 mortes aconteceriam. E até hoje, esse seria um dos grandes mistérios do Brasil. Eu sou a Mari Reis e vamos conhecer esse caso, que é um caso bem enigmático e ficou conhecido como o Mistério das Máscaras de Chumbo. Tudo começa com 2 homens. O Miguel José Viana, de 34 anos, e o Manuel Pereira da Cruz, de 32. Eles eram técnicos em eletrônica e sócios de uma oficina que ficava em Campo de Goytacazes, lá no Rio de Janeiro. No dia 17 de agosto de 1966, os dois avisaram as suas esposas que estavam indo até São Paulo para conseguir comprar algumas peças de eletrônica e também para comprar um carro usado. E para isso, eles levaram uma maleta cheia de dinheiro. E se a gente converter a quantidade, para hoje daria mais ou menos uns 3.000 reais. Mas aqui já começa um dos grandes mistérios dessa história, porque o destino deles nunca foi São Paulo, mas sim Niterói, lá no Rio de Janeiro também. Eles saem de casa e vão até a estação de ônibus, e quem deixa eles lá é um homem chamado Elcio Correia Gomes. Ele era amigo dos dois e também era como se fosse um estagiário na oficina. Chegando em Niterói, eles passam em uma loja de eletrônica que eles já eram clientes regulares. E ao que tudo indica, eles só passaram mesmo para ver o rapaz que estava lá. Depois eles se dirigem até um bar e lá eles compram uma água mineral. A garçonete, ela disse que o Miguel ele agia de forma muito estranha. É como se ele tivesse muito ansioso, ele ficava a todo momento olhando no relógio. Naquele mesmo dia, por volta das 16 horas, eles foram deixados no pé do Morro do Vintém por um jipe e chovia muito naquele dia. E eles continuaram subindo e foram até o topo do morro. Na manhã do dia seguinte, um menino que empinava pipa lá na região, ele encontra os 2 corpos, ele fica morrendo de medo e ele corre para avisar um guarda que tinha ali. Só que esse guarda ele não deu muita atenção e ele também não foi verificar o que tinha acontecido. 2 dias depois, 3 meninos que estavam andando ali no morro, eles encontram os corpos. E aí, dessa vez, um dos meninos vai até a 2ª delegacia de Niterói e avisa que eles tinham visto realmente 2 homens lá em cima. A polícia acredita nesse menino, só que ela não sobe naquele primeiro momento, ela sobe só no dia seguinte. Então vocês imaginam, eles ficaram do dia 17 até o dia 21. Então é muito tempo, os corpos já estavam com um cheiro horrível e os policiais não precisaram chegar nem perto para eles sentirem aquele cheiro. A grande questão é que a cena toda parecia como se tivesse sido retirada de um filme. Os dois eles estavam deitados em cima de folhas de pindoba. Essas folhas seriam como se fossem palmeiras e elas teriam sido cortadas. Só que apesar disso, a polícia não identificou nenhuma ferramenta ou instrumento que tinha ali que eles pudessem ter cortado aquelas folhas. Os corpos também não tinham nenhum sinal de violência. Não havia nada na cena de que parecia que outra pessoa estivesse ali. Outra coisa que chama muita atenção dos policiais assim que eles chegam é que para corpos que ficam muito tempo expostos, geralmente você tem a presença de insetos, e isso não aconteceu. Não existiam moscas, não existiam insetos e muito menos urubus, que são muito comuns. Então isso já acende um alerta na polícia de que realmente tinha alguma coisa errada. Os dois estavam vestindo ternos pretos e apesar da chuva, eles não vestiam a capa de chuva. Elas estavam do lado dos corpos. Eles também encontraram a garrafa de água mineral vazia e também uma folha de papel laminado e eles fizeram como se fosse um copo. E fora isso, também tinha a presença de várias toalhas úmidas ali na cena. Uma das coisas mais estranhas encontradas lá, e que também foi o que deu o nome a esse caso, é que os dois eles estavam usando máscaras de chumbo. Antigamente, esse tipo de máscara era usado para proteger as pessoas da radiação. E era possível ver que a máscara era muito grosseira, então indicava que eles que teriam feito. E quando a gente pensa que esse caso não pode ficar mais estranho, ele pode. Foi encontrado 2 bilhetes. Um dos bilhetes eram alguns códigos e há pessoas que dizem que aqueles códigos na realidade eram contas de matemática. E um outro bilhete foi encontrado que aí realmente ele era muito estranho. E nesse bilhete estava escrito: 16h30 está local determinado. 18h30
ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. A polícia chegou a confirmar a caligrafia e realmente indicava que quem teria escrito aquele bilhete era o Miguel. Outro detalhe bem importante é que a polícia acredita que eles não ficariam no morro por muito tempo, eles não tinham essa intenção. Primeiro, porque eles não levaram muitas coisas lá para cima, e segundo, porque o maço de cigarro dele já estava quase no fim. A maleta que eles levaram, cheia de dinheiro, foi encontrada no lugar lá da cena também. Só que existia uma grande porção que não estava mais lá. E até hoje não se sabe se os dois teriam gastado esse dinheiro ou então se alguém teria pegado. A polícia precisava descer os dois do alto do morro, só que pelo avançado estado de decomposição que eles estavam, estava bem difícil de manusear. Então eles jogam grandes quantidades de formol nos dois para conseguir chegar os dois corpos até o IML. Quando eles chegam lá no IML, existe uma grande questão. Tinha um investigador que ele tinha morrido naquela mesma época. Então, os dois eles ficaram meio que de escanteio para serem vistos depois. E talvez esse foi o grande problema desse caso e talvez por isso que até hoje a gente não tem um fechamento certo do que realmente aconteceu. Quando focaram então para investigar os dois, eles de primeiro momento achavam que era um casal e que eles teriam feito um pacto porque eles não estavam aguentando a pressão e que eles queriam viver a vida, mas que não conseguiam por conta da sociedade. Mas isso logo foi descartado, porque logo, assim, pouquíssimos dias depois, eles já descobrem que os dois eram casados e que também não tinha nenhum indício de que eles seriam um casal. A polícia então foca na questão da radiação, porque eles foram encontrados com essas máscaras de chumbo. Vários exames foram feitos, mas todos eles deram negativos para a presença de qualquer tipo de radiação. Um grande ponto falho da investigação é que naquela época eles não conseguiram fazer testes para identificar se os dois teriam ingerido aquela tal cápsula que estava lá naquele bilhete. A polícia alegou que as vísceras já estavam muito apodrecidas e que não dava para fazer nenhum tipo de exame para detectar se tinha alguma substância dentro deles. O tempo passou, nenhuma coisa fora do comum foi encontrado, então eles liberam o laudo como causa indeterminada. E aqui existe uma outra grande questão nesse caso, é que quando o laudo ele foi liberado, ele estava rasurado, como se alguém tivesse alterado ele de alguma forma. Esse caso é um dos casos que traz muitas perguntas, mas pouquíssimas respostas. Então, por esse motivo, começaram a surgir inúmeras teorias do que teria acontecido com os dois. A primeira seria que eles eram vendedores de materiais radioativos, que eles teriam encontrado um comprador, que esse comprador não ficou satisfeito e que ele fez tudo o que fez com os dois. Mas além deles não terem nenhum sinal de violência e também não haver ninguém na cena, eles também não foram encontrados nenhum traço de radiação. E se eles trabalhassem com materiais assim, seria praticamente impossível não aparecer nos exames. Outra teoria é que eles teriam sido atingidos por um raio lá em cima do morro. Só que também não bate, porque quando uma pessoa ela é atingida, existe um sinal na pele que é chamado de sinal de Lichtenberg, e nesse caso eles também não tinham. A teoria mais forte ela surge quando várias pessoas começam a dar vários depoimentos dizendo que viram OVNIs sobrevoando o Morro do Vintém naquela noite. Uma senhora chamada Gracinda Barbosa, ela e os seus dois filhos viram um objeto voador não identificado naquele dia. E elas dizem que ele era bem grande, oval, e ele tinha várias luzes laranja e vermelho. E não foi só ela que viu. Outros moradores da região também afirmam terem visto esse OVNI. Essa história começou a ser muito divulgada pela mídia, porque tinham vários relatos, não era um só. Então, uma equipe de ufólogos, que são pessoas que estudam esses seres, os OVNIs extraterrestres, eles começaram a pesquisar sobre o caso e decidiram ir até o topo do morro para entender se tinha alguma coisa ali. E quando eles chegam lá no local que tudo tinha acontecido, eles ficaram em choque, porque o lugar que o corpo dos dois estava não tinha nascido nenhum tipo de vegetação. Toda a vegetação aos arredores nasceu e ali somente que não nasceu. Esses pesquisadores vão até a oficina dos dois e eles encontram materiais de ufologia lá dentro. O Elcio, aquele rapaz que deixou os dois na estação, ele foi ouvido
e ele realmente afirmou que os dois eles já teriam tido algumas experiências para tentar contato com seres de outro mundo. Inclusive, no ano de 1966, eles já tinham tentado outra experiência anterior, só que eles foram até a praia de Atafona e deu muito errado. Aconteceu uma grande explosão e apareceu um clarão no céu. As pessoas da região ficaram morrendo de medo e acharam que o que estava acontecendo era um terremoto. Inclusive, justamente por isso, eles começaram a ser investigados pela Marinha do Brasil. As esposas deles chegaram a dar alguns depoimentos e elas também afirmaram que eles tinham como se fosse um culto religioso oculto e que lá eles acreditavam na espiritualidade e também em seres de outro mundo. Nessa religião, eles promoviam o uso de substâncias alucinógenas e eles já tinham tentado entrar em contato com extraterrestres por mais de uma vez. O que acaba deixando esse caso extremamente intrigante é a gente realmente não saber o que aconteceu ali. Muitas pessoas realmente acreditam que eles conseguiram o que eles tanto queriam, que era esse contato com extraterrestres, mas que algo saiu completamente fora do controle e deu muito errado. Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu acho muito estranho mesmo, o fato de você não ter vegetação crescida ali onde tudo aconteceu e também você não ter a presença de insetos, de urubu, que são muito comuns, né? Então, realmente fica uma grande dúvida do que de fato teria acontecido ali com eles. Mas se você sabe o porquê disso acontecer e também se você tem as suas teorias, deixa nos comentários para mim, porque eu gosto muito de ler e interagir com vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, eu já peço uma grande força para você dar like nesse vídeo e também se inscrever no canal, que vai me ajudar bastante agora nesse começo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.